Olá a todos, eu sou o Michelangelo e você está viciado em vídeos curtos, em vídeos longos, em internet como um geral e você nem percebe, porque hoje em dia é uma coisa muito normal de se viver. Hoje em dia é quase ser um alienígena se você não assiste um vídeo no YouTube, ou se você não vê um vídeo naquela rede social, ou se você simplesmente não passa o dia inteiro no Instagram. Por que você não vai ver a vida dos outros? Por que você não tá simplesmente vendo o que a Virginia tá fazendo ou que o Alan Zoca falou na última live? Então, hoje temos uma era de redes sociais. Nós vivemos a era de redes sociais, a qual todo mundo está conectado o tempo todo. E não se engane, redes sociais são coisas boas, nós na verdade evoluímos por causa da nossa sociabilidade. Nós somos seres sociais, nós somos seres que precisam trocar informações uns com os outros. Nós somos seres que precisamos ao tempo todo estarmos nos ligando com outro ser, no caso o outro ser humano. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento tanto intelectual quanto simplesmente físico, psíquico, por incrível que pareça, porque quanto mais você está em contato com outras pessoas, melhor você vai estar em vários âmbitos na sua vida. Então, quem pratica, por exemplo, corrida, quem corre sozinho e quem corre em grupo, tem uma diferença muito grande até na sua própria performance física. Então, vivemos uma era a qual o ser humano pode simplesmente dizer que é ideal, porque nós vivemos na era da rede social, ou seja, nós vamos estar conectados o tempo todo com outras pessoas. Isso não é uma coisa necessariamente ruim, mas também isso não é uma coisa necessariamente boa. A questão toda é justamente o segundo problema que vem com isso, que é a era das duas telas. Nós somos basicamente pessoas que estamos acostumados, hoje em dia pelo menos, a ter pelo menos duas telas sempre rodando. Eu antigamente tinha um PC que eu sempre utilizava duas telas nele, e eu simplesmente mudei isso para uma única tela. No caso, eu tô com uma televisão aqui agora, uma televisãozinha com um monitor. E eu simplesmente fiz essa mudança porque eu comecei a perceber o quanto ter duas telas acaba ajudando. Realmente é um facilitador muito grande. Para quem tem duas telas, sabe o quão incrível é você ter duas telas, é você poder estar simplesmente jogando uma coisa de um lado pro outro e poder estar vendo duas coisas ao mesmo tempo, principalmente para quem edita vídeo, para quem faz muitos trabalhos com coisas que você precisa ver ou precisa ficar organizando. Então, eu quando sempre editava vídeo pelo menos quando tinha esses dois monitores, eu pegava um monitor, os vídeos que eu precisava utilizar, ou as pastas, os arquivos, e o outro só o editor. O editor ficava fixo, grudado lá, e eu só ficava mexendo em uma tela, mexendo no que eu precisava, jogando para o editor. Isso facilita muito, é uma coisa maravilhosa. Porém, começou a atrapalhar porque eu comecei a literalmente fazer tudo com duas telas. Então, simplesmente eu queria jogar, eu colocava o vídeo em uma tela e jogava na outra tela. Eu queria simplesmente assistir um vídeo no YouTube, eu colocava o vídeo no YouTube em uma tela, fazia alguma outra coisa na outra tela. Então sempre tinha que dividir a minha atenção. E aquela coisa, eu sou homem, eu não consigo dividir a minha atenção por completo, somente muito parcialmente. Então, hoje em dia, nós vivemos a era de duas telas, porque mesmo se você tiver um computador hoje, você vai ter o computador e o celular. Então você pode simplesmente colocar um TikTok para ficar rodando enquanto você está usando o computador. E me surpreende o TikTok ainda não ter feito uma função de quando você visse um vídeo e terminasse, ele pulasse automaticamente, porque eu acredito que isso deixaria muita gente inerte, deixando simplesmente o TikTok rodando 24 horas por dia, porque simplesmente não precisaria nem mexer, só deixaria só enquanto, sei lá, tá mexendo no computador, tá arrumando a casa e vai estar utilizando o TikTok. Mas enfim, meus questionamentos não são para dar ideias para viciar mais pessoas, mas sim pra gente discutir um pouco sobre isso. A questão toda é que hoje em dia a gente começou a abafar muito o silêncio. O silêncio é uma coisa que não é mais necessária, pelo menos é isso que dizem pra gente. Dizem que o silêncio não é mais necessário, você não precisa passar o tempo todo simplesmente com os ouvidos tampados e ouvindo nada. Você pode simplesmente colocar um podcast. Por que você não ouve um podcast enquanto você arruma o seu quarto? Por que você simplesmente não coloca um videozinho de narrativa, de história pra rodar enquanto você joga? Por que você não ouve a história do jogo que você está jogando enquanto você joga o jogo? Que absurdo é esse? Como assim você não quer aproveitar a obra por completo? Tudo bem que isso aqui é uma coisa meu pessoal, porque eu já zerei Dark Souls umas 2, 3 vezes e simplesmente eu gosto muito e eu gosto de ficar ouvindo coisas de Dark Souls. Mas enfim, isso não entra como ideia central do vídeo, mas sim de que a gente tá acostumado a abafar o silêncio. Hoje em dia é uma coisa muito natural a gente abafar o silêncio, porque o silêncio se tornou um vilão muito grande. Não um vilão no sentido de que é uma coisa ruim, mas que a gente já não consegue lidar mais com isso. E eu falo até por experiência própria, porque eu abafo muito o silêncio, sendo que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de meditar. Eu gosto de estar muito em contemplação comigo mesmo. E parece que eu vou perdendo esse senso, eu vou perdendo
esse sentimento de conectividade quando simplesmente eu passo 12, 13 horas seguidas, no caso 2, 3, 4, 5 dias seguidos sem silêncio, sem simplesmente sentar na cadeira e relaxar, porque eu começo a me sentir muito mal. E a gente precisa começar a justamente entender como o silêncio nos ajuda. O silêncio nos ajuda a simplesmente relaxar, a simplesmente nos conectar com nós mesmos. E até resolver problemas, por incrível que pareça. Se você passa um tempo em silêncio, você começa a resolver problemas, porque você começa a perceber os problemas e você consegue analisar os problemas. Seja você homem ou mulher, se você parar um tempinho para simplesmente analisar os problemas que você está tendo, você vai conseguir resolver eles. Porque você vai conseguir dividir o que é emocional e o que é simplesmente racional de que você está tendo, que você está pensando. E hoje em dia, acho que a própria internet nos ensina que nós não precisamos estar passando por esse processo. A gente não precisa estar simplesmente passando por um processo de meditação. O que é algo muito ruim, inclusive. É uma coisa que você precisa começar a colocar uma rotina na sua vida, porque quanto mais você consegue meditar, quanto mais você consegue se aprofundar sobre algo, sobre você mesmo, melhor você acaba sendo como ser humano no geral, porque você consegue enxergar problemas, você consegue estar resolvendo coisas em momentos que você menos esperaria. O próximo ponto é como relaxar num silêncio, como ter a paz no silêncio. A grande questão é que hoje em dia nós não conseguimos associar silêncio com paz, porque na verdade nós pensamos, se está tudo em silêncio é porque está tudo confuso, está tudo caótico. Não. Você simplesmente parar e relaxar é uma tarefa meio complicada, mas é o que você consegue fazer. Qualquer um consegue fazer, eu consigo fazer, você consegue fazer, o seu vizinho consegue fazer, até o seu cachorro, na verdade, já faz isso. Que é simplesmente parar e não fazer nada por um tempinho. Mas eu estou sendo improdutivo com isso. Sim, você está sendo improdutivo com isso, mas é essa improdutividade que gera produtividade. Você não ser tão produtivo assim que faz com que você seja tão produtivo assim. Porque quanto mais você se ligar ao ponto de que eu preciso ser produtivo o tempo todo, você começa a entrar em uma armadilha mental de que eu preciso estar o tempo todo produzindo alguma coisa ou fazendo alguma coisa útil. E você é um ser humano. Uma coisa que eu sempre tento lembrar pra mim mesmo: eu sou um ser humano, você é um ser humano, nós somos seres humanos. E seres humanos não fomos programados para estarmos sendo úteis o tempo todo. Se você tiver comida em casa, um abrigo e segurança, você consegue pegar e relaxar por 30 minutos. Vá por mim, você consegue. Se você consegue comprar comida todo mês, se você consegue pagar suas contas, se você consegue estar em uma mínima segurança possível, você consegue relaxar por 30 minutos todos os dias. E provavelmente se você assistir esse vídeo, você tem acesso à internet. Se você tem acesso à internet, você muito provavelmente deve ter alguma coisa para comer dentro de casa. Se você não tiver, eu recomendo você simplesmente... Você na verdade nem estaria assistindo esse vídeo, porque você não teria nem tempo de achar esse vídeo. É muito importante você passar um tempo em silêncio e você simplesmente parar para relaxar. Porque com isso, você fazendo isso todos os dias, então agora a gente entra no ponto de que como você consegue programar tudo isso é você criar uma rotina, um hábito. Todo dia você chega em casa e passa 30 minutos em silêncio, você está criando um hábito. Você vai saber que todo dia quando você chega em casa, você para, respira e simplesmente reseta, começa de novo. E isso é muito importante para a gente estar conseguindo entender a gravidade, por se dizer assim, do que o silêncio faz com a gente. Porque se você fizer isso por uma semana, você vai perceber que você vai terminar a semana muito menos cansado do que normalmente, muito menos estressado. E eu sou uma pessoa que eu vivo estressada, justamente porque eu trabalho com educação, eu produzo conteúdo, eu simplesmente estou o tempo todo ativo, minha cabeça funcionando sem parar. E fora as outras coisas que eu estudo, a faculdade que eu faço, os estudos que eu tenho por fora da faculdade, enfim, tudo isso acaba gerando uma grande bola de neve de informações e conhecimentos que eu simplesmente não paro um tempo para parar e relaxar. E isso faz com que a gente sempre caia na recaída, que é de a gente achar que a gente vai conseguir descansar se a gente simplesmente colocar um vídeo X ou Y no YouTube para poder assistir. E o que acontece sempre vai ser o seguinte: você vai estar assistindo um vídeo de 5, 10 minutos, vai não conseguir relaxar, não vai conseguir descansar e vai repetir todo o ciclo. E você vai ficar mais estressado, fazer as coisas mais estressado, mais cansado, não conseguindo fazer as coisas e tentando colocar uma fuga em alguma coisa. Então, vai ser um vídeo na internet, vai ser um jogo que você vai começar a jogar e vai passar 2, 3, 4, 5 horas jogando sem parar e não vai conseguir sentir que está descansado.
e por aí vai. O ciclo começa de novo e de novo e de novo. Basicamente, uma cobra de Ouroboros, uma cobra do eterno retorno, que você simplesmente vai fazer de novo e de novo e de novo. Mas você vai conseguir sair se você simplesmente se lembrar que o silêncio é muito importante para sua vida. Então, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve, porque esse aqui é um canal que você está para poder ouvir, eu ser basicamente um amigo seu, que a gente possa conversar sobre coisas que eu gosto, sobre coisas que passam na minha vida e coisas que acontecem no mundo em geral, se eu quiser falar. Então se inscreve, deixa um comentário que eu quero muito saber o que você acha sobre tudo isso, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!